sou a Deusineia, aluna do curso de licenciatura em letras pelo IFES, e essa é a minha segunda videoaula, simulando um espaço de sala de aula para a disciplina de estágio supervisionado 1. Essa aula, ela fala sobre frase, oração e período, e é voltada para um público-alvo de 7º ano. Ela faz parte de um plano de aula, de uma sequência de 8 aulas. Então, essa é a segunda aula dessa sequência. Vamos lá. Na aula passada, nós aprendemos ou relembramos o que é uma frase e o que é uma oração. Vocês se recordam desses conceitos? Pois bem, para a gente ter uma boa aula hoje, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Eu trouxe aqui uma das falas do balãozinho do Armandinho, da tirinha do Armandinho, aquela que a gente estudou ontem, foi o nosso primeiro texto. E aí, nós temos, sim, claro que são nossas. Vamos localizar as frases aqui dentro dessa estrutura? Sim, tem sentido completo? Está pontuado? Então é uma frase. Claro que são nossas. Tem sentido? Está pontuado? Então também é uma frase. O que nós temos de diferença? Nessa frase, eu só tenho uma palavra e eu não tenho um verbo. E nessa frase, qual é o verbo? São. É o verbo. Como eu disse que chama a estrutura que fica em torno de um verbo, vocês se lembram? Começa com o, oração. Isso mesmo. Então, se tem a estrutura que compõe ali uma frase em torno de um verbo, eu chamo de oração. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma oração. Ontem nós chamamos também essa oração de frase verbal. Mas agora nós já aprendemos que o nome correto, ou mais adequado, é oração. E essa é uma frase. Esses são os dois conceitos que nós vimos ontem. Então, frase é todo enunciado de sentido completo, que tem uma pausa pontuada, e oração é todo enunciado estruturado em torno de um verbo, que pode ou não ter um sentido completo. A fala faz sentido, essa fala, o sentido dela se completa quando ela interage com o espaço ao qual ela pertence. Nós vimos também que o contexto é importante para a compreensão de determinadas frases, de determinadas orações. Nós também falamos na aula passada de uma temática transversal que atravessa essas 8 aulas que nós temos em sequência. E aí, nessa tirinha que nós analisamos do Armandinho, personagem do Alexandre Beck, vocês puderam abrir junto comigo uma discussão a respeito do racismo presente em algumas instituições. No caso da tirinha de ontem, do Alexandre Beck, que eu vou mostrar daqui a pouco em algumas questões que eu vou usar ainda nessa aula, você pode perceber que o racismo ele está na estrutura da sociedade e às vezes nas nossas atitudes e nas nossas falas. Quando eu uso uma expressão que menospreza a outra pessoa por conta de cor, por conta de raça, o racismo está presente ali. Esse preconceito de achar que se a pessoa tem cor preta, ela é menos importante do que aquela que tem cor branca, ou menos honesta, ou menos competente, ou menos capaz. Essa atitude, esse olhar é um olhar racista. E até algumas expressões que a gente
cresceu ouvindo falar e nem fazia ideia de que são expressões racistas, criado mudo, denegrir, palavras que a gente ouviu a vida inteira. Cabelo ruim. Aquela menina tem cabelo ruim. Eu ouvi muito disso, inclusive. Adoro meu cabelo. Expressões racistas. E quem é que traz isso? Então, o racismo, ele vem de muito tempo. E como eu já disse ontem, se não me engano, na aula passada, nós podemos não admitir, mas que ele existe, existe. Que ele incomoda, que faz mal, que ele machuca. E que é necessário falar sobre ele? Porque se a gente não fala, a gente não se incomoda. Se a gente não se incomoda, a gente não muda. E qual é o melhor lugar para se mudar qualquer coisa que não aqui na escola? É o lugar onde as mentes crescem, o pensamento se expande e as transformações acontecem. Inclusive, se racismo existe, precisa ser combatido. E não é de hoje, como eu já disse. Ele vem de muito tempo, desde lá da época da escravidão, desde antes da escravidão, porque para uma raça escravizar outra é porque ela se sentiu no direito de fazer isso. Enxergar o outro como animal naquela época. E o pior de tudo é que mesmo depois da abolição, aqueles que continuam fazendo o serviço difícil, continua sendo o negro. A diferença é que hoje tem branco pobre que faz o mesmo serviço. Mas se tiver um grande empregador, né, e tiver que escolher entre um pobre preto e um pobre branco, qual dos dois será que vão ser escolhidos? Já pensou? Pois é. Falando sobre isso, a gente vai entrar na aula de hoje e vocês perceberam que ontem eu falava só, na aula passada eu falava só de frase e oração e hoje já acrescento mais um pedacinho aí dessa estrutura, dessas grandes estruturas que a gente pretende estudar. E para usar como texto para esse estudo, nós vamos ver, né, conhecer a letra de um compositor que briga, que grita, que clama, que canta contra o racismo há muito tempo. Vamos lá. Então vamos à música do Gil. A Mão da Limpeza, de Gilberto Gil. O branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída e... Imagina só! Vai sujar na saída e... Imagina só! Que mentira danada e... Na verdade, a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava e... Imagina só! O que o branco sujava e... Imagina só! O que o negro penava e... Mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza. Lavando a roupa encardida, esfregando o chão, negra é a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão, negra é a mão, nos preparando a mesa. Limpando as manchas do mundo com água e sabão, negra é a mão de imaculada nobreza. Na verdade, a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava e... Imagina só! O que o branco sujava e... Imagina só! Eita, branco sujão! A canção, ela é um gênero textual que tem por objetivo fazer da língua instrumento artístico capaz de tocar a sensibilidade daquele que ouve, do destinatário. Então, além do debate
que essa música propõe a respeito do tema transversal que a gente está discutindo, nós também podemos usar o texto dessa canção para ampliar os nossos conhecimentos sobre a língua. E é isso que nós pretendemos fazer. Só que antes da gente entrar nessas questões da língua, vamos pensar um pouquinho no que o texto está falando? Você já tentou entender qual era o sentimento do autor quando ele compôs, do Gilberto, quando ele compôs? Ali embaixo você consegue ver uma imagem do clipe A Mão da Limpeza, que eu proponho que vocês assistam quando estivermos em aula presencial, onde ele e o Chico Buarque fazem uma espécie de teatro enquanto cantam essa música. E o Gil, que é negro, pinta a cara de branco, e o Chico Buarque, que é branco, pinta a cara de preto. O que eles querem dizer também com esse ato de se pintar de outra cor? O que eles estão mostrando aí com isso? No questionário que eu proponho que vocês façam agora, eu vou só ler as questões e deixar como pensamento, e espero que vocês escrevam as respostas para a gente poder debater mais tarde. Você vai perceber um pouco das questões que são possíveis refletir sobre essa música. Esse questionário vocês vão receber impresso, então não se preocupem em copiar, tá bem? Vamos lá, eu vou ler cada questão, vou explicar mais ou menos o que eu quero quando for necessário, quando não ficar claro na pergunta, e aí depois vocês vão ter um tempo para responder. O negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Você já ouviu essa expressão preconceituosa? Uma expressão bem comum, algumas pessoas trocam até a palavra suja por uma outra que é sinônimo de defecar, para minorizar ainda mais esse valor de quem é negro, infelizmente. Mas e aí, você já ouviu? Se sim, diz onde, em que espaço. Que outras manifestações de racismo e preconceito você testemunha no dia a dia? Você pode contar casos que você viu, casos que você ouviu, casos que alguém te relatou, ou coisas que você antes achava que não era racismo, mas agora você já percebe que é. Terceira, o que é preconceito? Como ele se manifesta? Aqui você não precisa dizer o que é preconceito de acordo com o dicionário, não precisa pesquisar no dicionário, eu quero que você me diga qual a sua concepção, tá bom? No caso da expressão que inicia a música, qual é a falsa premissa que embasa o preconceito? Quando você volta lá, o branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. E aí? Tem uma mentira aí. Qual é a mentira? Sétima, que profissão resume as ações descritas por Gil? Fazer a limpeza, lavar a roupa, esfregar o chão, cozinhar, preparar a mesa, e é ocupada majoritariamente por negras. Você já sabe, né? É muito, muito simples de descobrir. Inclusive porque essa profissão, ela recebe esse nome desde o período da escravidão. Para você perceber como que a gente tem essa capacidade de perpetuar esse racismo. Oitava, por que os brancos ocupam funções mais qualificadas e com rendimentos maiores? O salário de brancos e negros ocupando a mesma função é igual? Essa distribuição racial desigual demonstra a existência de preconceito e discriminação no Brasil? Eu quero a sua opinião. Como a história do Brasil pode explicar a origem da discriminação racial no país? O termo "imagina só" desempenha duas funções semânticas.
diferentes nessa canção. Quais são elas? Eu quero saber qual o sentido do imagina só em diferentes lugares da música. Lembra que eu disse que a frase ela tem que servir para comunicação, e essa comunicação ela é carregada de sentido, né? Se é assim, você vai me dizer se você percebe, aonde você percebe sentidos diferentes para essa mesma expressão. 11ª, há um jogo de ideias em torno do verbo sujar. Ontem nós já falamos sobre o que é verbo, e hoje eu quero que você perceba qual é o sentido dele em diferentes situações, como a gente fez com a expressão imagina só. Então, esse jogo de ideias está associado quando o verbo é associado, quando ele é empregado no sentido denotativo, que é o sentido próprio, o referencial, aquele que diz o que é e ponto, e no sentido conotativo, que é o figurado, que é o que pode ser, né? É o sentido que ele ganha naquele espaço de fala. Indique em qual estrofe o verbo sujar é empregado no sentido denotativo e em qual estrofe ele é usado no sentido conotativo. Só uma observação, aqui no slide eu pus a letra da música para fazer leitura sem essa divisão de estrofes, mas na sua folhinha ela vai estar com essa divisão, tá bom? Para você não se preocupar. Explique o sentido do verbo sujar em cada uma delas. Então, você localizou sujar com sentidos diferentes nas estrofes, e você vai me dizer qual o sentido em uma e qual o sentido desse verbo em outra. 12ª. Escolha as alternativas que melhor explica... A alternativa é só uma, perdão. Que melhor explica a denúncia feita na 3ª e 4ª estrofe. E aí tem as opções. Depois da abolição da escravatura, os negros passaram a ter as mesmas oportunidades de trabalho que os brancos. Mesmo depois da abolição da escravatura, as oportunidades de trabalho são diferentes entre brancos e negros, cuja maioria permanece executando trabalho manual desvalorizado socialmente. Depois da abolição da escravatura, os negros preferiram os trabalhos manuais por considerarem a limpeza algo nobre. Bom, essas são as questões que eu quero que vocês pensem a respeito, reflitam de acordo com o que o autor do texto, né, da canção propõe, e me respondam. Não é difícil, na verdade, mais claro do que o autor foi impossível, e mais pertinente com o que a gente tem discutido na aula anterior também não é possível ser. Agora, nós vamos discutir um pouquinho, ou conversar um pouquinho a respeito da estrutura das frases, das orações que tem nessa música. A gente pode usar aí um recorte ou somente a ideia. É muito mais fácil aprender frase e aprender partes da oração se a gente usar somente uma frase, como nós fizemos lá no começo. Só que você, no seu dia a dia, na sua situação de uso, onde que você encontra as frases? Na fala, no texto. E é nele que a gente tem que saber identificar. Concorda? Eu separei 2 frases para nós pensarmos, para nós analisarmos sobre as partes da oração ou termos da oração, como está posto aí no slide para vocês. Você já ouviu falar nessa palavra? Provavelmente sim, né? Termos da oração não é uma coisa estranha. Nós já estudamos um termo que é importante, um componente que é importante na oração, que é o verbo, porque a gente viu que a oração ela é estruturada em torno de um verbo, né? Só que além do verbo,
tem outros termos, e o verbo pertence a um desses termos, que são essenciais. Então, sem esses, ela não teria o sentido completo. Vamos ver primeiro, nessas duas construções que eu trouxe, nesses dois enunciados, quais são os verbos? Vamos ler. Gilberto Gil compôs uma canção contra o racismo. Lembra que o verbo é aquela palavra que varia no tempo, no espaço, que pode indicar uma ação, um acontecimento, um fenômeno da natureza. Nós já vemos aí qual é a ação que foi praticada. Alguém compôs uma canção contra o racismo. Então, eu já localizo de primeira o verbo. Compôs. E aí, para encontrar aquelas partes que eu disse para vocês que tem e que eu ainda não nomeei, eu preciso fazer duas perguntas. É um jeito bem rápido e fácil de aprender. Então, eu vou perguntar para o verbo o seguinte: quem compôs uma canção contra o racismo? Você já sabe quem foi. Foi o Gilberto Gil, porque está ali, na frase. Muito bem. Quando eu perguntei quem, eu identifiquei alguém sobre o qual eu posso fazer uma declaração, né? No caso, eu identifiquei não precisa ser exatamente alguém, pode ser uma coisa, enfim, não tem que ser relacionada a uma pessoa, mas é alguém ou um ser, vou colocar assim, um ser, sobre o qual eu disse alguma coisa, declarei alguma coisa. Esse ser, essa estrutura, né, essa palavra sobre a qual eu digo alguma coisa, eu chamo de sujeito. Depois, eu faço outra pergunta para descobrir o resto da minha frase. Que termo que tem no resto da minha frase? Eu pergunto assim: o que Gilberto Gil compôs? E eu tenho a resposta: uma canção contra o racismo. Compôs uma canção contra o racismo é uma declaração sobre quem? Sobre o meu sujeito, sobre o Gilberto Gil. E é essa parte que declara sobre o sujeito, que diz algo sobre o sujeito, eu chamo de predicado. Assim, nós temos sujeito e predicado, duas partes da oração. Você já viu onde que o verbo ficou? Gilberto Gil é o meu sujeito. Compôs uma canção contra o racismo é o meu predicado. O verbo, ele pertence ao predicado na oração. Vamos lá. Na próxima, a canção faz pensar sobre questões atuais. Eu vou fazer a mesma coisa. Vamos localizar o verbo, que nós já sabemos o que é. Só que aqui nós temos uma alteração com relação à primeira oração. Por quê? Eu tenho dois verbos, veja. Para indicar a ação ou acontecimento, aqui eu usei o faz e o pensar. E eu já disse para vocês na outra aula que quando eu uso dois verbos, eu tenho uma locução verbal. Muito bem. Então, vamos marcá-la aí na nossa frase. Vamos localizar então o sujeito? Quem faz pensar sobre questões atuais? Acertou quem pensou a canção. O que a canção faz pensar? Faz pensar sobre questões atuais. Encontramos o nosso predicado. Viu como é fácil localizar sujeito e predicado? Então, vamos lá colocar o nomezinho nos seus lugares, ó. Gilberto Gil era nosso sujeito. Compôs uma canção contra o racismo, nosso predicado.
A canção é o nosso sujeito. Faz pensar sobre questões atuais, nosso predicado. Sujeito e predicado, eles são termos necessários para que a oração tenha um sentido completo. Por isso, eles são conhecidos também como termos essenciais da oração. E sobre eles tem muita coisa que a gente vai ver mais para frente, em outro momento. Tipos de sujeito, tipos de predicado. O sujeito nem sempre fica no início da frase, como está posto aí. O sujeito não tem nada a ver com uma pessoa. Todas as construções a gente vai elaborando e formando ao longo das nossas aulas, e aí, quando você terminar seus estudos por aqui, você já vai estar fera. Na aula presencial, isso que a gente vai fazer agora seria um jogo onde essas palavras ficariam em caixinhas separadas e vocês teriam que localizar aí os pares de sujeito e predicado. Lógico, se você entendeu aquilo que a gente acabou de dizer a respeito do sujeito. Aqui, nessa nossa adaptação, vamos tentar fazer dessa forma. Sujeito. Quem é o sujeito? Vocês se recordam? É o elemento da oração sobre o qual se declara, ou é o termo sobre o qual o restante diz algo? Vamos ver aí alguns sujeitos de orações que eu selecionei. O branco, a mão escrava, Dinho, os alunos. Quando eu penso em predicado, qual é a imagem que me vem à memória? Termo que contém um verbo e informa algo sobre o sujeito? Se for isso, tá certo. Então vamos ver como a gente pode também definir o predicado. A declaração feita sobre o sujeito. Tá vendo? Acho que vocês estão ficando cada vez mais atentos. E vamos ver então alguns exemplos de predicado que podem ser relacionados com aqueles sujeitos que eu apresentei antes. Vamos ver? Aprenderam o conceito de frase. Passava a vida limpando o que o branco sujava. Inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Cortou ali o vai sujar na saída, mas tudo bem. Espera, não posso correr agora. A última expressão, ela tá sem um contexto. E eu vou dar esse contexto daqui a pouquinho. Mas a gente vai conseguir identificar quem é o sujeito dele por conta de localizar os outros. Então, vamos lá. Quem aprenderam o conceito de frase? Quem? O contexto veio agora, desculpa. Os alunos aprenderam o conceito de frase. Quem passava a vida limpando o que o branco sujava? A mão escrava. Quem inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída? O branco. Espera, não posso correr agora. Lembra dessa tirinha? Ela estava no questionário na atividade de ontem. Na atividade da aula passada. E aí, ela é uma composição de 3 tirinhas, em que o Armandinho chama o Camilo para correr, né, e alcançar a outra amiguinha. E o Dinho diz... Aliás, o Camilo diz: Dinho, espera. Não posso correr agora. E aí nós temos, então, os sujeitos e os predicados completando o sentido
das orações que eu propus. Até agora, nós discutimos que frase é todo enunciado de sentido completo, que oração é aquela composição, aquela frase que é construída em torno de um verbo, que a oração pode ou não fazer sentido, ou ter o seu sentido completo. Mas nós não falamos ainda sobre o período que está proposto para ser dito. Nós vimos também que a oração ela tem partes que são importantes, que são essenciais e sem as quais ela não faz sentido. Que a gente acabou de ver, o sujeito e o predicado. E já sabemos que ela é estruturada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Mas e quando tem mais de um verbo? E quando tem mais de uma locução verbal? Pode acontecer. Como eu disse já para vocês, as palavras, as orações, elas estão numa situação de uso. Então pode ser que eu diga numa expressão, numa frase ou num texto, que eu diga mais de um verbo. E aí, o que acontece? Quando nós discutimos a questão do racismo, usando as palavras do Gilberto Gil na música Mão da Limpeza, depois teve aquela reflexão com o questionário que eu propus, nós não vamos falar por enquanto dessa temática. Vamos voltar para a gramática com um trecho da música do Gil e vamos analisar quantas orações a gente pode identificar aí nesse trecho da música. Vamos lá. O branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. E cantei, viu? Tô mostrando meus talentos para vocês, gente. Então, o branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Como eu disse para vocês, para a gente identificar a oração, o primeiro elemento que nós buscamos qual é? Alguém falou o verbo? Isso mesmo, o verbo. Então vamos lá. O branco inventou. Ops, inventou. Ele inventou, ela inventou, eu invento. Inventar. Adoro inventar. Então o verbo está aqui. Que o negro, nome, quando, uma outra coisa que a gente vai ver em outro momento, não suja. Suja, eu sujo, ele suja, nós sujamos, vai sujar. Enfim, mudou. Suja verbo. Na entrada, ops, entrada é aquele lugar onde eu vou. Não é. Vai sujar. Ops, eita, vai, eu vou. Pratica uma ação de ir. E sujar já é o verbo no infinitivo. Então, tem dois verbos para formar um sentido. Como chama? Locução verbal. Isso mesmo. Então, o branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Não tem uma oração, porque a oração é aquele enunciado estruturado em torno de um verbo que pode ter sentido completo em si ou não. Vamos ver por quê? Veja só, o branco inventou uma oração. Que o negro, quando não suja na entrada, outra oração, vai sujar na saída. Vai sujar é uma locução verbal. Percebeu aí quantas orações eu tenho numa mesma frase, no mesmo enunciado? Sabe por que isso acontece? Porque eu preciso do sentido. Aqui eu consigo identificar o meu sujeito e o predicado, como a gente já aprendeu. E, para ter sentido completo, eu preciso de todo esse enunciado. Para dar aquilo que o entendimento que o autor tinha quando ele pensou nessa frase, eu preciso que tudo esteja aqui como está posto. E aí, quando eu tenho mais de uma oração, eu tenho uma composição chamada de período. O período, então, é todo enunciado que é composto por mais de uma oração. Então,
Então, o branco inventou que o negro, quando não surge a entrada, vai se jantar. Ele tem 3 orações compondo um único período. Numa próxima aula, nós podemos classificar esse período, porque ele tem classificações de acordo com a quantidade de orações que ele possui. Mas isso é assunto para outra hora. Eu espero muito que você queira assistir, que você queira conhecer, porque a língua portuguesa, ela é muito rica e ela nos permite conhecer o mundo sobre um outro olhar. Então, leia bastante, assista bons filmes, ouça boas músicas e pense e permita abrir o seu olhar para quebrar vários paradigmas, vários preconceitos, várias construções que são históricas, inclusive aquela que diz que língua portuguesa é chata, que não tem nada de chato, isso aqui é muito legal. Mas o que não é legal é você perpetuar expressões, orações, enunciados que fazem mal para outra pessoa. Seja pela questão racial, essa que nós discutimos brevemente na aula de hoje, um pouco mais na aula passada, e nos próximos planejamentos tem uma previsão para que outras discussões maiores, mais profundas aconteçam. Desconstruir o racismo, lembra que foi isso que eu propus ontem? É esse pensamento que nós temos que ter. Cabe a você construir uma sociedade mais justa, onde todos sejam vistos com igualdade. Forte abraço e até mais!